Vamos para nossa próxima aula, que é sobre templates. Os templates são uma parte muito importante para se trabalhar num site web, porque eles facilitam muito a nossa vida para que a gente não fique duplicando código, duplicando páginas, para que a gente não fique tendo um retrabalho muito grande. Então, com o Jinja, a gente vai ter um framework base muito competente e muito completo para a gente poder montar o nosso site, a nossa aplicação de uma maneira mais simples e muito mais organizada. Agora eu vou dar uma explicada melhor para vocês nessa parte de templates, para vocês poderem entender um pouco melhor. Então, dentro da nossa estrutura de diretórios do nosso aplicativo, até eu vou criar o outro diretório que está faltando, e a gente vai ter dois diretórios, chamado Static e Templates. Dentro de Templates, a gente vai ter todos os templates que a gente vai utilizar na nossa aplicação. A gente pode ter subpastas aqui de vários níveis, até mesmo para manter mais organizado uma aplicação um pouco maior, mas ainda assim todos eles abaixo de templates. O diretório Static, ele é o diretório que vai conter os nossos arquivos estáticos, os JS, os CSS, as imagens, PDF que vocês queiram colocar, qualquer arquivo que não dependa de um processamento da linguagem, a intenção é que fique dentro desse diretório. Também podendo ter subpastas, vamos criar aqui, por exemplo, a pasta CSS e a pasta JS, que já é de praxe termos os nossos JavaScripts, os nossos CSS e as nossas imagens. É basicamente isso daqui a gente tem em todos os sites, todas as aplicações, porque a gente tem CSS, imagem e JavaScript. Vamos dar uma olhada nesse template aqui. Ele está chamando base.html. O que ocorre é que o Jinja, ele trabalha com uma feature de herança nos templates. Tu imagina o template como se fosse uma classe, para entender melhor essa feature, e aí tu vai conseguir enxergar um template herdando características do outro. E aí a gente define no nosso template pedaços de código que vão conter ou não algum código. Então a gente tem esse template base, que a gente, no caso aqui, estou utilizando para todas as nossas views, ou posso utilizar para várias e não utilizar para outras. A herança não é obrigatória. Eu tendo um template chamado base.html, não quer dizer que todos eles precisem herdar de base.html. Então eu defini aqui dentro da tag title do HTML, eu defini um bloco title do Jinja. Esse bloco aqui, na hora de fazer a herança, eu posso atribuir um valor no meu filho para dentro desse bloco aqui. Aqui eu já vou explicar para vocês os estáticos. E aí, concluindo aqui o nosso corpo, eu tenho umas divs. Aqui fiz o meu header, digamos que vai ter minha imagem, meu logotipo, meu menu, etc. E aqui vai ter o meu conteúdo, onde eu também criei um bloco chamado main content. Isso também daqui não tem padronização nenhuma. Se eu quiser chamar isso aqui de XYZ, eu posso chamar, desde que eu utilize esse mesmo nome na hora de jogar um conteúdo aqui para dentro no meu template filho. O conteúdo vem parar aqui dentro. A gente tem um método auxiliar que é a URL for, que faz o que? Ele monta uma URL apontando para onde eu estou definindo. Isso daqui, na verdade, a gente utiliza, por exemplo, para montar o link para uma outra view que a gente tenha feito. Só que essa view aqui chamada static já é padrão do Flask, então ele entende também. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente utiliza esse método para static, passando um parâmetro chamado file name. E aí file name é o resto do meu caminho que eu vou ter aqui, ó. Então aqui que vai ter o caminho completo para o meu arquivo jinja.css. Então o URL for é um método auxiliar que a gente utiliza dentro dos templates para apontar para uma view. E aí a gente coloca aqui o nome do método da view que ele vai encontrar e vai montar a URL corretamente, porque de repente a gente pode mudar a nossa URL, o nosso route, e aí esquecer de trocar essas rotas dentro do nosso template. Fazendo com esse método, a gente aponta para o nome do método, e quando eu trocar a rota para esse método aqui, esse link vai se atualizar automaticamente. Porém, static é uma view do próprio Jinja, do próprio Flask que está implementada, então a gente não precisa ter uma view static, ele já vai entender certinho que a gente está apontando para esse diretório aqui, e a gente passa o nome do arquivo, que é o complemento do caminho. A mesma coisa para o nosso JavaScript, file name está dentro do static, só que na pasta JS, jinja.js, a gente vai dar uma olhada agora no nosso template filho. O template filho diz o que? Extends base.html, ou seja, este template aqui, ele é uma extensão, ele é filho deste template aqui. E aí eu estou dizendo que no bloco title, eu quero que jogue esse valor. Então, é como se eu pegar esse valor inteiro aqui, ó, index
index, exclamação. É como se eu tivesse feito isso daqui na hora de compilar. Vai ficar título, index, exclamação. Porque aqui eu tenho block title, e aí no filho eu disse que no block title vai ter esse conteúdo aqui. Então ele troca lá no template py. A mesma coisa o bloco main content. Toda a minha lógica, toda a minha montagem do conteúdo está aqui. E aí ele vai aparecer dentro do bloco main content. Dentro do nosso template, a gente pode utilizar muitos filtros e muitos statements de controle. Aqui é a documentação que vocês precisam saber para montar um template bem legal, de uma visão mais de designer. Isso aqui vocês podem passar para o designer de vocês ou explicar para o designer que está ajudando vocês. E o próprio designer vai conseguir facilmente, com o mínimo de conhecimento de lógica possível, ele vai conseguir fazer a montagem desse template para que funcione com o aplicativo de vocês. Porque hoje em dia tem essa visão diferenciada de como montar os templates. Então, facilmente tu consegue passar para ele a lógica do Jinja e ele já monta os templates para ti e te entrega prontinho. Então, aqui a gente tem os filtros, a gente tem os controles. Por exemplo, para imprimir uma variável, a gente utiliza duas chaves. Então, se eu mando uma variável lá, que eu quero só imprimir ela, a variável nome. Beleza, se o nome existir ali, ela vai ser impressa aqui. Os filtros são pequenos métodos que nos ajudam a controlar melhor, a mostrar melhor o conteúdo na nossa página. São funções de auxílio ou de tratamento, de texto, de valores, etc. que nos auxiliam na montagem do nosso template. A gente tem um monte deles de vários tipos, de várias funcionalidades diferentes. Uma, por exemplo, que é bem interessante, é o safe. Mark the values as safe, which means that an environment automatic escape enabled. Ou seja, ele pega e coloca de forma segura os códigos HTML dentro do nosso template. Por exemplo, o conteúdo de um post tem tags HTML dentro, ele coloca as tags HTML mesmo direitinho para que apareçam no browser e não faz aquele escape de colocar os maiores e menores no texto. E aí, entre eles tem muitos outros, por exemplo, tem o sum, tem o trim, truncate, a variável length 255. Aí no end tu pode colocar o que tu quer que apareça. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou dizer que a gente está imprimindo lá o conteúdo de um post. For post in posts. Esse é o for do Jinja. A gente tem que completar ele aqui, end for. A mesma coisa, o if tem end if, o for tem o end for. Então a gente vai imprimir aqui, por exemplo, div class post content. E aí a gente fecha a nossa div aqui. Vamos imprimir post.content. E aí vai ser safe, porque daí se tiver alguma tag HTML dentro gravada, ela vai ser mostrada direitinho. E ainda eu vou fazer um truncate, ou seja, ele só vai aparecer os excerpts. Então ele vai ter o end, vai ser os 3 pontinhos para dar intenção de continuidade. Eu vou colocar só 150 caracteres aqui. Então o truncate vai ser isso aí. Só que eu quero fazer uma validação, eu quero verificar if posts, lembrando que qualquer lista vazia, variável none é falsa, então ele não vai entrar aqui se o posts for uma tupla, uma lista ou um dicionário vazio, ou um iterator. Já coloquei a minha validação, se o posts existir, ele varre o posts, imprime o post.content de forma segura, com o safe e truncado os 150 caracteres. Outras coisas interessantes que a gente pode fazer aqui com os templates que a gente tem disponível dentro do Jinja é algumas validações. Por exemplo, se uma variável está definida, entre outros, se é um number, então a gente tem algumas validações já bem interessantes também para utilizar. Os 3 principais formatos é impressão de variável, né? Pode ser até uma string, mas aqui a gente imprime uma variável. Isso aqui é para as estruturas de controle, if variável, e aí conclui com end if, e aqui é um comentário no Jinja. Esse aqui é o comentário. A gente pode utilizar ele em várias linhas também, como aqui, por exemplo, que eu estava explicando sobre a herança dos templates, que é template filho e um template pai. A gente tem a chamada do super também. Essa chamada do super aqui, ele renderiza o conteúdo do pai, porque o pai pode ter um conteúdo já definido dentro do bloco. E se tiver dentro do bloco e o meu filho definiu o mesmo bloco, o conteúdo do pai vai ser sobrescrito, a não ser que eu chame de alguma parte do meu filho, faça essa chamada aqui de super, que daí ele vai imprimir o conteúdo do bloco, no caso aqui sidebar do pai. Outro ponto interessante aqui dos templates, os includes. Os includes são para a gente poder definir trechos de templates utilizáveis em qualquer ponto, que não sejam exatamente templates pais, mas trechos de templates que tu pode utilizar. Por exemplo, header e um footer. Então, tu pode particionar o teu template pai, que é o base.html, entre várias partes, e aí entre elas criar
um header e um footer para incluir. Então tu pode utilizar dessa forma também. Aí o include vai fazer o quê? Ele vai inserir todo o código, claro, executado, compilado com o contexto do Jinja. Então ele vai pegar esse código, vai tratar, vai gerar ele e vai inserir neste local. Ele não vai fazer uma herança de trazer, ele vai executar e inserir naquele local o conteúdo daquele trecho de template. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, include footer incluído.html. Vamos criar um aqui e a gente salva aqui como incluído.html. Vamos dar uma testada aqui. Então a gente mexeu nesse index.html. Esse index ele está sendo mostrado no bar. Então a gente vai tratar no bar aqui. Vamos ativar aqui o nosso virtual env e aí está rodando a nossa aplicação. Já deu para ver que o nosso JavaScript foi incluído com sucesso, porque é o JavaScript que tinha um oi. Vamos dar uma olhada nesse código fonte aqui que a gente pode definir. Aqui o URL for, por exemplo, o que ele gerou? Ele gerou barra static barra css jinja.css. Está aqui o nosso CSS, claro, não tinha nada, mas enfim, ele abriu o arquivo e está correto. O nosso JS também, ele abriu porque ele executou logo de cara. O nosso trecho incluído aqui, ó, a gente colocou aqui a nossa tag de include. Aí não tem mais nada aqui porque a gente não passou nenhum objeto. Então, nosso index não tem posts. Posts se tem subtítulo, por exemplo, não tem um subtítulo. Vamos passar uma variável ali, então. Para passar uma variável, basta a gente fazer o seguinte. Aqui ele já vai mandar para o contexto. Aqui já deu uma diferença. Por quê? Porque agora eu passei uma variável como parâmetro lá para o template, através do render template, e essa variável está sendo tratada dentro do template. Então, se tem subtítulo, ou seja, se ela está definida, se ela tem valor e é true, ele mostra um subtítulo aqui. Aqui eu só vou facilitar um pouco, vai ser só post, para que eu não tenha que criar um objeto mais complexo. Então a gente vai criar variáveis post aqui, ó. Posts recebe. Vou pegar um textinho qualquer para inserir aqui. Vamos inserir 3 itens. E aí a gente pega um lorem ipsum básico para fazer o nosso teste. Ele vai mostrar 150. Agora falta só a gente passar aqui. Posts recebe posts. Perfeito, ele mostrou os nossos posts de forma segura. O que ele fez? Ele quebrou. Então funcionou a nossa função truncate length 150, dizendo no final aqui, a gente pode colocar, por exemplo, uma tag HTML. Vamos ver se funciona direitinho. Aí agora ele ficou safe. Agora o tag HTML que vinha dentro dos nossos conteúdos vai ser tratada corretamente. Ó, veja, o strong funciona. Aqui eu só vou facilitar um pouco, vai ser só post, para que eu não tenha que criar um objeto mais complexo. Então a gente vai criar variáveis post aqui, ó. Posts recebe. Vou pegar um textinho qualquer para inserir aqui. Vamos inserir 3 itens. E aí a gente pega um lorem ipsum básico para fazer o nosso teste. Ele vai mostrar 150. Agora falta só a gente passar aqui. Posts recebe posts. Perfeito, ele mostrou os nossos posts de forma segura. O que ele fez? Ele quebrou. Então funcionou a nossa função truncate length 150, dizendo no final aqui, a gente pode colocar, por exemplo, uma tag HTML. Vamos ver se funciona direitinho. Aí agora ele ficou safe. Agora o tag HTML que vinha dentro dos nossos conteúdos vai ser tratada corretamente. Ó, veja, o strong funciona.